Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula número 5 do capítulo 24, Potencial Elétrico. Esperamos que esta videoaula seja de grande valia para aqueles alunos que necessitam de uma revisão e que possa também colaborar com a revisão dos alunos que não tiveram a condição de frequentar a aula presencial. Esperamos que ela seja do agrado e do entendimento de todos, para que as atividades possam ser realizadas logo em seguida. Vamos então ao conteúdo da aula. Vamos então calcular o trabalho realizado pelo campo elétrico gerado por essa carga positiva que está fixa nessa posição do espaço. E aqui nós representamos algumas das inúmeras linhas de campo gerado por essa carga. Observe que essas linhas são divergentes, mostrando que o campo elétrico não é uniforme, e nós vamos deslocar dentro desse campo uma carga elétrica, que nós vamos chamar de carga de teste, uma carga Q0 positiva, e essa carga Q0 vai se deslocar do ponto A até um outro ponto B no interior desse campo elétrico. Para isso, é preciso a gente lembrar que assim que essa partícula, no exato momento em que essa partícula de prova é colocada dentro do campo, surge sobre ela uma força elétrica. Essa força elétrica tem a mesma direção e o mesmo sentido das linhas do campo elétrico, e sua intensidade pode ser calculada facilmente pela lei de Coulomb. Lembram todos, a força F é igual a uma constante vezes o produto das duas cargas, a carga que gera o campo e a carga de teste, dividido pelo quadrado da distância. À medida que essa carga é transferida do ponto A para um outro ponto B, ao longo do percurso, a intensidade da força F vai variando em função da mudança na distância, em função da alteração da distância. Isso vai fazer com que sejamos obrigados a calcular o trabalho dessa força no deslocamento de A para B. Observe aí o deslocamento da carga de um ponto A para um ponto B, um deslocamento aleatório, uma trajetória aleatória. E aí nós vamos calcular esse trabalho, temos que calcular utilizando o deslocamento elementar. Nós temos que calcular esse trabalho, veja, utilizando um elemento de deslocamento, um deslocamento infinitesimal ds, e esse trabalho vai ser dado pelo produto escalar entre Q0 vezes E, que me dá o vetor F, escalar ds, onde ds é o deslocamento infinitesimal. Tá? Então, esse produto escalar me dá o trabalho infinitesimal, que eu estou chamando de dW. Para calcular o trabalho total de A até B, nós vamos ter, então, que somar todos os trabalhos elementares, infinitesimais. E essa soma nada mais é do que uma integral. Então, o trabalho total para deslocar essa carga de teste do ponto A até o ponto B vai ser o produto da carga Q0 vezes a integral do produto escalar E escalar ds. E aí basta que a gente tenha, coloque a expressão do campo elétrico variando com a distância, e aí se faz a integral do ponto A até o ponto B, e a gente vai ter então o trabalho realizado pela força elétrica no trajeto de A para B. Observe que esse trajeto é um trajeto qualquer, porque a força elétrica só vai realizar trabalho nas componentes dos deslocamentos que têm a direção do campo. As componentes do deslocamento perpendiculares ao campo elétrico, essa força não vai realizar trabalho, tendo em vista que o ângulo entre a componente do deslocamento e a componente da força vai ser 90 graus. E aí o cosseno de 90 graus é zero, logo não vai haver realização de trabalho. Daí a gente dizer que a força elétrica é uma força conservativa. E por essa razão,
o seu trabalho independe da trajetória seguida entre os pontos inicial e final. No caso aqui, ponto A e ponto B. Vamos agora discutir a energia potencial. Observe que nós vimos anteriormente o trabalho realizado pela força elétrica. E aí, se a carga estava em repouso e ela passa a se deslocar espontaneamente, arrastada pela força elétrica, nós dizemos que na posição em que ela se encontrava, ela ganhou energia potencial. A energia potencial do sistema, carga de teste e carga geradora do campo, Q0 e Qzão, essa energia potencial vai ser dita, né, como sendo da própria carga de teste, né, tendo em vista que a carga Qzão vai ficar em repouso. E aí nós vamos agora determinar a energia potencial. Veja, tudo ocorre em função do trabalho que foi realizado pelo campo. Então, a energia potencial do sistema vai ser alterada por uma determinada quantidade. Essa quantidade é exatamente o trabalho que foi realizado. A quantidade de energia potencial que vai variar em função da quantidade de trabalho que o campo realizou sobre a carga para transferi-la do ponto A para o ponto B. Então, para um deslocamento finito da carga de um ponto A para um ponto B, a variação na energia potencial do sistema, composto pela carga de teste e a carga geradora do campo, vai ser dada por essa expressão, né? A variação da energia potencial entre o ponto A e o ponto B vai ser menos o trabalho que foi realizado para transferir a carga de A para B. Lembre bem que essa expressão Q0, integral de A até B de E escala ds, é um trabalho. O sinal negativo é porque você precisa lembrar que quando a gente calcula variação em física, é sempre o final menos o inicial. Então, se a carga foi transferida de A para B ao longo do caminho, arrastado pela força, e essa força tem, de certo modo, uma componente no mesmo sentido do deslocamento, significa dizer que esse deslocamento eu posso considerá-lo como sendo espontâneo. Em todo deslocamento espontâneo, a energia potencial diminui. Então, se a energia potencial vai diminuir, a energia potencial desse sistema vai diminuir quando a carga de teste se desloca de A para B, então a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A vai ser negativa. Por isso que eu preciso desse menos aqui para ficar coerente, né, com a expressão. Tá? Enquanto o trabalho de A para B é positivo, indicando, né, a energia potencial em A é maior do que a energia potencial da carga em B. Então, a diferença entre a energia potencial final e a inicial vai dar negativo. Por isso que eu preciso colocar este sinal aqui, né? Porque a integral é positiva. O Q0 vezes a integral de A até B de E escala ds, essa integral é um valor positivo. Só que a diferença de potencial vai ser negativa. Daí eu precisar dizer que o ΔU de A para B é menos o trabalho de A para B. Vamos então agora ver o potencial e a diferença de potencial. Veja, a DDP, a diferença de potencial, carinhosamente chamada de DDP, entre dois pontos de um campo elétrico, é definida como a variação na energia potencial do sistema quando uma carga de teste é deslocada entre os pontos A e B, digamos, né, dividido pela carga. Então, é a razão entre a diferença de potencial entre os pontos A e B e a carga teste que foi transferida de A para B. Daí a expressão, né, o ΔV de A para B, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, vai ser a razão entre a variação da energia potencial dividido pela carga que foi transferida. Observe que essa variação de energia potencial
está relacionada com essa carga teste que foi transferida de A para B. É a variação da energia dessa carga teste, dividido pelo valor da carga teste. Aí você encontra o que a gente chama de potencial do ponto A e do ponto B. A diferença entre os potenciais dos pontos A e B. Esses potenciais só dependem das posições dos pontos A e B em relação à carga geradora do campo. Só depende da posição em que os pontos A e B se encontram da carga geradora do campo. Não depende da carga teste que você coloca no ponto. Ok? Se você admitir que o potencial do ponto A é zero, mas, professor, a gente pode fazer isso? Claro que pode, porque a gente precisa lembrar que na eletricidade, principalmente, o grande lance, o que é mais importante é a diferença de potencial. Não é o potencial de cada ponto, e sim a diferença entre eles. Quando você coloca dois pontos distintos com potenciais diferentes, o trabalho para transferir uma carga entre eles será tanto maior quanto maior for a diferença de potencial entre eles. Não importa se o potencial de cada um deles é elevado ou não. O que interessa é a diferença de potencial entre eles. Então, se você considerar o ponto A como sendo referência para os valores de potenciais, então o potencial no ponto B vai ser o negativo da integral de A até B de E escalar ds. Ok? Na realidade, o negativo da integral de A a B de E escalar ds me dá a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, VB menos VA. Você está calculando a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Essa diferença é equivalente a VB menos VA. Ok? Final menos inicial. Se o campo elétrico for uniforme, observe a imagem, né? Nós temos aqui linhas paralelas, horizontais, equidistantes. Essas linhas poderiam ser oblíquas, né? Desde que elas sejam paralelas e equidistantes, isso caracteriza um campo elétrico uniforme. E aí, se a gente considerar uma partícula eletrizada se movendo de A para B em um campo elétrico uniforme, veja que eu estou transferindo essa carga de teste positiva de A para B ao longo dessa curva, semelhante como foi feito para um campo elétrico não uniforme. Isso vai mostrar, eu quero mostrar para vocês, na realidade, que a trajetória dessa carga de teste não tem a ver, o trabalho realizado sobre ela não tem a ver com a trajetória dela. Ela poderia ter seguido em linha reta, paralela à linha do campo, e ao chegar nessa vertical, né, que a gente vai chamar de equipotencial, ela poderia ser deslocada verticalmente até o ponto B. Ela poderia ter seguido várias trajetórias de A para B. Esse ponto B poderia estar no mesmo nível do ponto A. Esse ponto B poderia estar em qualquer outro local dessa perpendicular, que nós vamos chamar de equipotencial, porque todos os pontos dessa linha têm o mesmo potencial. E diferentes dessa equipotencial, onde se encontra o ponto A. Então, na realidade, calcular a DDP entre A e B é calcular a diferença de potencial entre essas duas linhas perpendiculares às linhas do campo elétrico. E aí, essa DDP, que foi dada pela expressão, né, no slide anterior, veja, né? Só que agora, esse campo é constante. Esse vetor E, ele é constante em intensidade, direção e sentido, porque o campo é uniforme. Então, ele pode sair da integral. E aí você vai ficar apenas com a integral de AB de DDS, que é o próprio percurso de A até B, né? Que é a própria distância entre as equipotenciais. Veja, olha. D é a distância entre as equipotenciais. Não confundir com a distância entre os pontos A e B medida pelo
pela curva que liga o ponto A ao ponto B. Veja que esse D não é o comprimento da curva. Este D é o comprimento da distância medida paralelamente à linha do campo elétrico, medida entre essas duas verticais, que são chamadas de equipotenciais. Tá claro? Então, para um campo elétrico uniforme, você pode calcular o trabalho do campo para transferir a carga de A para B, simplesmente multiplicando a carga que vai ser transferida pela diferença de potencial entre as equipotenciais, onde essa carga vai se deslocar. Tá? Não interessando a trajetória que essa carga irá percorrer. Nos interessa simplesmente o potencial do ponto onde ela sai e o potencial do ponto onde ela chega. A diferença de potencial. E a distância vai ser a distância medida de forma num segmento paralelo à linha do campo elétrico. Ok? D é a distância entre as equipotenciais. Vamos então observar agora o potencial gerado por cargas pontiformes. Veja, a gente estava trabalhando com um campo elétrico qualquer, né, um campo elétrico não uniforme. Nós estávamos trabalhando com um campo elétrico uniforme e agora nós vamos saber como é que se calcula o potencial elétrico utilizando uma carga pontiforme. Veja como é simples. Ó. Observe que eu tenho uma carga de teste neste ponto P, uma carga de teste Q0. Aqui tem o campo elétrico, né, o vetor E, apontando da carga geradora do campo para o infinito. Né? Vamos admitir que essa linha tem um comprimento infinito. E eu vou transferir essa carga do ponto P até o infinito. E eu quero, então, calcular o potencial do ponto P comparado ao potencial do infinito. Então, o que é que nós já sabemos? Né? Nós sabemos que este campo elétrico ele varia de ponto a ponto. Então, inicialmente, esse campo elétrico vai ser dado pela lei de Coulomb, né? Esse E vai ser a constante, vezes o produto, né? Vezes a carga geradora do campo, Qzão, dividido pelo quadrado da distância, que é R. R ao quadrado. E aí nós vamos calcular a diferença de potencial entre o ponto no infinito, que é o final, menos o ponto no ponto P, né? Isso aqui seria o delta V do ponto P até o infinito. Delta V do ponto P até o infinito. É V infinito menos VP. Isso é igual a menos a integral de P ao infinito de E escalar ds. Eu estou pegando um ds qualquer, né? Veja que esse ds não necessariamente tem que ser paralelo a E para levar essa carga ao longo da linha. Ele pode ir por uma trajetória qualquer. Estou pegando um caso geral. Então, na realidade, quem vai realizar este deslocamento, quem vai realizar este trabalho, vai ser a componente do ds na direção do campo elétrico, que vai ser ds cosseno de θ. Né? Esse ds vai se transformar em ds cosseno de θ. E esse produto escalar, E escalar ds, agora está escrito em módulo, né? É ds cosseno de θ. O potencial no infinito é nulo, né? Em função da distância, a gente considera o potencial no infinito como sendo nulo. Então, eu vou ficar com a expressão 0 menos Vp igual a menos a integral de P a infinito de E escalar ds cosseno de θ. Observe que esse ds cosseno de θ eu posso substituir por um dr, porque à medida que essa carga vai se deslocando, o R, que me dá a distância entre a carga de prova, a carga de teste e a carga geradora do campo, que está fixa, a distância R vai variando. Ela vai variando de valores infinitesimais dr. Então, eu vou trocar esse ds cosseno de θ pelo vetor dr. E aí fazer a integral de E escalar dr do ponto P até o infinito. Ó. Veja, né? Vai ficar esse menos, né? Vai embora com esse menos. E aí ficou o Vp igual à integral do ponto P, né? Que é uma distância R, até o infinito. Tá? De
E que vale kq sobre r ao quadrado, dr. Então, k e q são constantes, saem da integral, aí eu vou ficar com r integral de r até o infinito, de r a menos 2 dr. Integral de r a menos 2 dr, todo mundo sabe que é menos 1 sobre r. De r até, o r vai variar de r até infinito. E aí, quando a gente faz essa substituição, né, vai ficar 1 sobre o infinito menos 1 sobre r. Menos 1 sobre o infinito é 0. E aí, esse menos com menos 1 sobre r vai ficar mais. E então, nós vamos ter a expressão do potencial elétrico no ponto P como sendo K vezes Q sobre R, ou substituindo a constante K por 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Veja, então, que o potencial elétrico em um ponto no campo de uma carga pontiforme em relação ao infinito varia com o inverso da distância, enquanto o campo elétrico no mesmo ponto varia com o inverso do quadrado da distância. Né? Observe bem a diferença entre o campo elétrico em um ponto e o potencial elétrico nesse mesmo ponto no campo de uma carga pontiforme. Tranquilo? Energia potencial de um sistema de partículas. Veja, quando você tem várias partículas isoladas, né, muito longe uma da outra, esse sistema não tem energia potencial. Mas se você começa a aproximar essas cargas elétricas uma da outra, esse sistema passa a armazenar energia potencial. E é essa energia que nós vamos aprender a calcular agora. Então, veja, vamos transferir para os vértices de um triângulo equilátero da figura 3 cargas pontiformes que estão no infinito. A energia potencial do sistema, das 3 cargas, né, quando elas estiverem nos vértices desse triângulo equilátero, vai ser a soma dos trabalhos para um agente externo trazer cada carga do infinito para o vértice do triângulo. Veja, como nessa região não existe nada, né? Quando eu trouxer a primeira carga do infinito, essa carga Q1 positiva, e posicioná-la no primeiro vértice do triângulo, observe que a trazer essa carga Q1 do infinito até colocá-la no vértice desse triângulo, eu não realizo trabalho nenhum. Por quê? Porque eu não estou encontrando ao longo do caminho, do infinito até o vértice do triângulo, eu não estou encontrando nenhuma resistência. Nem contra, nem a favor ao movimento dessa carga. Por quê? Porque ela é sozinha, ela é única. Então, não existe nenhum campo elétrico nas proximidades. Então, essa carga nem é repelida, nem é atraída por nenhuma outra carga. Logo, não vai haver realização de trabalho por parte desse agente externo. Por quê? Porque não existe campo elétrico realizando trabalho sobre essa carga. Mas quando eu trago a segunda carga, eu agora vou encontrar uma resistência, porque eu já tenho uma carga Q1 fixa nesse ponto. Agora, para trazer a carga Q2 do infinito até posicioná-la no segundo vértice do triângulo, eu tive que realizar um trabalho para vencer a resistência que a carga Q2 encontrou pelo caminho para chegar até aqui. Lembre que a carga Q1 está repelindo a carga Q2. Então, para que ela seja posicionada aqui, eu tive que realizar um trabalho externo para vencer a essa força de resistência, essa força de repulsão. Então, eu posso calcular esse trabalho multiplicando a carga Q2 pelo potencial elétrico que a carga Q1 gera nesse vértice 2 do triângulo equilátero. Então, eu posso calcular o trabalho multiplicando a carga pela diferença de potencial, né, entre o ponto 2 e o infinito, porque a carga Q2 veio do infinito até o ponto 2. Né? Só que o potencial do infinito é nulo, então é só calcular o potencial do ponto 2 em relação ao infinito. Tá? E esse potencial nós já vimos como calcula, né, no slide anterior. É a constante vezes Q1, que é a carga geradora do campo, né, nesse momento,
dividido pela distância entre Q1 e Q2, que é exatamente o lado do triângulo equilátero. Tá? Esse V12, eu posso substituir esse V12, que é o potencial da carga Q1 sobre a carga Q2, como sendo K Q1 sobre L, onde L é o lado do triângulo equilátero. Para trazer a carga Q3 do infinito até o terceiro vértice do triângulo, eu vou ter que fazer um trabalho muito maior, porque agora eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, gerando potencial no vértice 3 do triângulo equilátero. Então, eu vou calcular o trabalho somando os trabalhos individuais, né? Da carga Q3 sobre a carga Q2 e da carga Q3 sobre a carga Q1. Com isso, eu posso, né, já que o Q3 é o mesmo, observando esse trabalho aqui, né, trabalho para levar a carga Q3 até o terceiro vértice, eu posso colocar o Q3 em evidência, né, e aí vai ficar a soma entre parênteses de V1,3 mais V2,3. V2,3. O que é V1,3? É o potencial que a carga Q1 gera no terceiro vértice, que é KQ1 sobre a distância, que é o lado do triângulo equilátero. E o V23 é o potencial que a carga Q2 gera no terceiro vértice, que é KQ2 sobre o lado do triângulo. Pronto. Com isso, eu já tenho agora todos os trabalhos realizados para transferir as três cargas do infinito até os três vértices do triângulo equilátero. Logo, a energia potencial do sistema nada mais é do que a soma desses três trabalhos. Lembrando que W1 é nulo, né? Que foi o trabalho realizado para trazer a primeira carga para o vértice desse triângulo. Não foi realizado nenhum trabalho para esse deslocamento. Então, na realidade, é só W2 mais W3. Com isso, você observa que a energia U, a energia potencial para transferir essas três cargas, nada mais é do que a soma dos trabalhos individuais, né, de cada carga sobre a outra carga que está sendo transferida. Tranquilo? E é uma soma algébrica, né, porque potencial é uma grandeza escalar. Cálculo do campo elétrico a partir do potencial. Veja que nós calculamos o potencial a partir do conhecimento do campo elétrico, né? A diferença de potencial era menos a integral de AB de E escalar ds. Nós agora podemos também calcular o campo a partir do potencial. Podemos fazer o caminho inverso, tá? Veja, lembrando que o trabalho elementar, né, num campo elétrico qualquer, pode ser menos Q0 ΔV, né? Menos Q0 dV. Esse dV é a diferença de potencial elementar. Mas esse mesmo trabalho também pode ser calculado pela expressão Q0 é escalar ds, utilizando a força e o deslocamento, né? Porque Q0 é representa a força elétrica. F escalar ds me dá também o trabalho. Tá? Então, eu posso juntar essas duas expressões, menos Q0 dV igual a Q0 é ds, onde E escalar ds é E cosseno θ ds. E aí eu elimino o Q0 e vou tirar a expressão E cosseno de θ como sendo menos dV sobre ds. Esse menos dV sobre ds é o que a gente chama de derivada do potencial em relação ao deslocamento. Então, esse E cosseno de θ é a componente do campo elétrico na direção de ds. E aí eu posso determinar este campo elétrico fazendo a derivada de V em relação a ds. Tá? Se este campo elétrico for tridimensional, aí este dV ds vai representar a derivada parcial, né? Que eu vou ter que fazer dV dx, dV dy, dV dz. Tá? A derivada parcial em cada uma das direções para que eu obtenha o campo elétrico total. Se o campo elétrico for uniforme,
então é ΔV sobre ΔS, né? Basta pegar a diferença de potencial e dividir pelo deslocamento. Eu tenho a distância entre as equipotenciais, né? Esse ΔS na realidade é a distância entre as equipotenciais. Aí eu tenho a intensidade do campo elétrico, ok? E finalmente, potencial de um condutor, né? A gente precisa lembrar que uma carga em excesso colocada em um condutor, ela se distribui na superfície externa do condutor, de tal forma que o potencial neste condutor será o mesmo em todos os pontos, tanto na superfície como no seu interior. E isso também acontece mesmo que o condutor tenha uma cavidade interna, e também mesmo que a cavidade interna contenha uma carga elétrica. Então, se dentro desse condutor existir uma cavidade e você, por algum motivo, de alguma forma, conseguir posicionar uma carga elétrica dentro desta cavidade, evidentemente, esta carga elétrica vai provocar uma indução nas paredes da superfície interna da cavidade, né? Porém, o condutor da superfície interna da cavidade até a superfície externa vai terminar depois de pouquíssimo tempo, né, no intervalo de tempo extremamente curto, ele vai adquirir o equilíbrio eletrostático de tal forma que o potencial em todos os pontos entre a superfície externa e a superfície da cavidade, todos os pontos dessa região terão o mesmo potencial. E é fácil de você mostrar isso. Só você pegar aqui o ΔV, né, a diferença de potencial entre a superfície interna, digamos, e a externa, essa diferença de potencial, é menos a integral de A até B, onde esse A e B são os pontos da cavidade interna e da superfície externa, de E escala ds. Mas como o campo elétrico tem que ser nulo dentro do condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico tem que ser nulo, porque se não for nulo, ele não estará em equilíbrio eletrostático. Se é nulo, o ΔV terá que ser igual a zero, e o ΔV zero é para dizer que o potencial inicial é igual ao final, ou o potencial em um ponto é igual ao potencial em qualquer outro ponto. Tá? O V da superfície é igual ao V interno. Tranquilo? Com isso, nós concluímos esta aula, na esperança de que a revisão que vocês irão fazer seja de grande valia e que possa dar a vocês condições de resolvermos as tarefas que nós propusemos. Valeu, moçada. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau.